Semana 8, dia 3. Suprimento matinal. LC 1h35 da manhã. Virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. FP 1h19 da manhã. Pois sei que isso me resultará em salvação pela vossa súplica e pelo suprimento abundante do Espírito de Jesus Cristo. Paulo e Silas foram impedidos de falar a palavra na Ásia, não pelo Espírito de Deus e nem pelo Espírito de Jeová, mas pelo Espírito Santo, Et 16:6, o qual levou a cabo a concepção do Salvador. Quando eles tentaram ir para Bitínia, não foi nem o Espírito de Deus nem o Espírito de Jeová que não lhes permitiu, foi o Espírito de Jesus que não os deixou ir. V. 7. O Espírito de Jesus é o Espírito daquele que tem humanidade, viveu como homem na terra por 33 anos e meio, teve uma morte todo-inclusiva, ressuscitou dentre os mortos para propagar a vida divina infundindo-a em todos os seus crentes, e ascendeu aos céus para ser feito Senhor e Cristo. Parêntese que abre parêntese que fecha. Esse Espírito é a totalidade e a plena percepção do Jesus todo-inclusivo. Parêntese que abre parêntese que fecha. Os apóstolos moviam-se sob a direção e guiar de tal Espírito todo-inclusivo. Estudo Vida de Atos, EAV, pp. 424 a 425. Leitura de hoje. O tipo de obra que fazemos para o Senhor depende do tipo de espírito pelo qual somos guiados, dirigidos, instruídos e constituídos. Parêntese que abre parêntese que fecha. Como vaso que contém o Deus triuno, Paulo tinha constituído em si o Espírito Santo, que se relacionava com a encarnação e nascimento do Senhor, e o Espírito de Jesus, que se relacionava com a humanidade, viver humano, morte todo-inclusiva, ressurreição que infunde vida e ascensão do Senhor. Paulo era uma pessoa constituída por esse Espírito todo-inclusivo. Assim, quando ele saiu para pregar, ele podia verdadeiramente pregar Jesus Cristo. Na verdade, esse Espírito deve se tornar a nossa constituição, assim, a nossa obra será a expressão desse Espírito. Parêntese que abre parêntese que fecha. Elias não tinha esse Espírito. Ele tinha apenas o Espírito de Deus e o Espírito de Jeová. Ele tinha um Espírito poderoso, mas ele não tinha o Espírito de Jesus constituído nele. Por essa razão, ele jamais poderia ter feito a obra de ministrar o Jesus todo-inclusivo nem transmiti-lo aos outros como tal. Ao ler Atos 16, a tendência é considerar a questão da direção do Espírito de forma genérica. Como vimos, Paulo não executou a sua obra de difusão do Evangelho de acordo com a sua decisão, preferência e programação, mas pelo Espírito. Essa interpretação também é genérica. Precisamos da visão celestial para podermos ver o que implicam os dois títulos divinos: o Espírito Santo e o Espírito de Jesus. A fim de entender esses títulos, precisamos escavar as profundezas da Bíblia com respeito ao Espírito. Precisamos estudar o Espírito em toda a Bíblia, considerando o Espírito de Deus em Gênesis e o Espírito de Jeová em outros lugares do Antigo Testamento. Então precisamos ver por que o termo Espírito Santo não é usado antes de Deus encarnar. Quando vemos isso, percebemos que o título Espírito Santo está relacionado com a economia neotestamentária de Deus. Em especial, esse título indica Deus entrando no homem para ser um com o homem na encarnação. No Novo Testamento, o título Espírito Santo indica que Deus está agora mesclando-se com o homem. Também precisamos do discernimento adequado para ver o significado do Espírito de Jesus. Esse título do Espírito se refere ao Senhor como aquele que é todo-inclusivo, que era um homem, teve um viver humano em sua humanidade, foi à cruz, e teve uma morte todo-inclusiva, foi ressuscitado para a propagação da vida divina,
e ascendeu aos céus para ser feito Senhor e Cristo. Se nos aprofundarmos nas Escrituras e tivermos a visão celestial com respeito ao Espírito, veremos que o Espírito de Jesus implica a humanidade, o viver humano, a morte, a ressurreição e a ascensão do Senhor. Estudo Vida de Atos, EAV, pp. 425 a 427. Leitura adicional. Estudo Vida de Atos, mens. 40, 44, 52.